E aí, pessoal, estamos aqui na nossa quarta aula do querido curso de banco de dados. Eu sou o André, como vocês já devem lembrar, né? E agora a gente vai estar trabalhando melhor o conhecimento de vocês, porque no início desse módulo, a gente está trabalhando vocês para finalmente criar um banco de dados, certo? A gente começou do zero, do básico, em que, digamos assim, colocando num exemplo real, o nosso patrão mandou a gente resolver o problema da livraria, que estava usando planilhas. A gente visualizou o problema, trabalhou em cima do problema, a gente identificou os atributos, as entidades e anotamos tudo o que nós precisávamos. E logo depois a gente pegou e na aula seguinte criamos um diagrama em cima disso. A gente pegou todas as informações que a gente anotou de atributos, entidades e colocamos em um diagrama. Assim a gente conseguiria visualizar o nosso futuro banco de dados. E logo depois a gente transformou, tecnicamente retrocedendo, para um MER, uma versão mais escrita, mais direta, para você visualizar de outra forma o nosso banco de dados. Então, nessa quarta aula, a gente vai estar criando finalmente o banco de dados da livraria e deixar nosso patrãozinho muito feliz. Então, agora já está criando a livraria. A gente vai estar abrindo aí o MySQL e vocês vão ver, se já não tiverem visto, que antes dessa aula eu deixei um arquivo para vocês baixarem, certo? Nesse arquivo tá todos os códigos que vocês vão precisar para inserir no banco de dados de vocês e vai estar tudo certo para vocês mexerem, beleza? Mas caso você não queira, eu vou estar aqui fazendo meio que um passo a passo do que você deve fazer, o que você deve adicionar. Então aqui a gente vai estar iniciando o código, a gente vai iniciar com a criação do database, certo? A gente precisa primeiro criar o chão da casa, né? A base da casa, para ter as paredes, não dá para começar pelas paredes. Então a gente cria aqui a nossa base, o create database, põe o nome e use livraria ESIA. E depois a gente vai estar só adicionando as tabelas. Meio que a forma de fazer isso vai ser meio automática. Vocês vão pegando o jeito e vocês vão falando, é fácil, é tranquilo. E de fato vai ser algo que vocês vão automatizar, entre aspas, né? Vocês vão fazendo automático, porque é algo que pegue a prática, certo? Você tem que fazer para pegar a prática. Então a gente vai estar criando a tabela cliente desse modo aqui, depois a categoria, depois o pedido, o autor, e agora a gente vai estar finalizando o código, colocando as três últimas tabelas que falta, que é o item pedido, fornecedor, estoque, e é isso. Aí, analisando o código, dá para entender aonde está a chave primária. A gente tem que colocar que vai se auto-incrementar, certo? Que a gente não precisa ficar modificando, ele vai se adicionar sozinho. A chave estrangeira, a gente tem que colocar também. E a gente também colocou em alguns casos do varchar o limite de caracteres que deve se ter na palavra. Então vocês vão ver que o nome tem 100 caracteres e não pode passar disso, ok? O telefone tem 20 caracteres. E isso a gente vai deixar mais otimizado o nosso banco de dados, ok? Não tem necessidade da gente deixar
o varchar ilimitado até onde ele vai, certo? Porque a gente precisa deixar definido. Não é algo que tem necessidade de ser uma quantidade exorbitante de caracteres. Pode ser algo mais definido, algo mais otimizado. Agora vamos passar para a atividade, porque que nem eu estava falando na aula passada, agora o nosso módulo vai se tornar mais prático. Vocês vão pegar e colocar a mão na massa, vão ver aí na cara a tapa se está certo ou errado o que vocês estão fazendo. Porque agora que você criou o seu banco de dados, eu quero que você confirme como que ele está. E como que você vai fazer isso? Você não é bobo nem nada e já deve ter lido os comandos que você vai ter que utilizar. E são esses dois aqui: show tables e describe e a entidade dentro, certo? E assim eu quero que você identifique o que está errado. Assim que você confirmar todo o código, você vai ter reparado que ele está errado, certo? Porque eu passei o código para vocês errado. Porque eu queria ver se vocês iam notar. E agora a atividade de vocês é arrumar ele. E boa sorte. Identifiquem os problemas e resolvam os erros no banco de dados. Então podem pausar e resolver o problema. Agora que você corrigiu o seu banco de dados, você vai fazer o seguinte: após os slides vai estar o código corrigido, certo? Se você não conseguiu, tudo bem, vai lá no código corrigido, depois abra ele e confirme se o seu tá tudo certo, o que faltou e arrume, ok? Não tem problema errar, vocês estão no curso, vocês estão aprendendo, errar acontece. Agora, depois do arquivo da correção, vocês vão ter algumas atividades para fazer, como toda a aula do nosso módulo. Sendo assim, boa sorte para vocês. Espero que vocês tenham entendido como é que funcionou e que vocês tenham aproveitado essa fase de criar o próprio banco de dados de vocês. Então é isso. Muito obrigado à atenção de vocês. Essa foi a nossa quarta aula. E na quinta aula a gente vai estar inserindo dados e consultando as informações da nossa tabela, certo? Então salvem o banco de dados de vocês, pois a gente vai estar reutilizando ele. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Até a próxima aula.